Amados, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Louvamos ao Senhor porque chegamos, a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Durante essas semanas, estamos estudando a carta de Tiago e o nosso tema principal é transformando provas em triunfos. Hoje, especificamente, o presbítero em disponibilidade Nierenberg vai estar ministrando o seguinte tema: como acabar com as guerras. Eu acho que ainda tem alguns irmãos, talvez, aí com o microfone aberto. Se o pastor Romero puder ajudar aí, silenciando, porque atrapalha um pouquinho a gravação, né? Pronto. Obrigado, irmãos. Então, hoje o nosso subtema é como acabar com as guerras. Então, será ministrado pelo nosso irmão Nierenberg. Eu quero, antes de iniciarmos, propriamente, fazer uma oração ao Senhor, colocando as nossas vidas diante dele nessa manhã. Então, queridos, deixa eu pedir um favor aos irmãos, se puderem silenciar os microfones. Ainda tem alguns irmãos aí que estão com o microfone aberto, está gerando um retorno aí de alguns ruídos. Eu agradeço. Oremos então ao Senhor por essa manhã, pela vida do nosso irmão Nierenberg. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede de estudar a tua santa palavra. Te agradecemos, Pai, porque já temos sido edificados através dessas aulas, por tudo que já pudemos estudar até aqui, e cremos que hoje também será uma manhã de edificação para as nossas vidas. Por isso, pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito possa ministrar graça aos nossos corações, para que possamos aplicar a tua palavra às nossas vidas. Também, de maneira especial, pedimos ao Senhor pela vida do Berg, que o Senhor o conduza, que o Senhor instrua e que ele possa pregar a tua palavra, ensinar a tua palavra conforme realmente ela é. Nós te agradecemos por esta manhã, em nome bendito de Jesus. Amém. Queridos, então passamos a palavra para o nosso irmão Berg, que o Senhor o abençoe, possa conduzi-lo durante esse tempo de ministração da aula. Amém, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, meu irmão. Alto e bom. Porque quando o pastor Daniel está falando, está chegando um pouco cortado o áudio para mim aqui. Eu não sei se é a minha conexão, ou a conexão do pastor aí. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? É possível que fosse a minha. A sua está bem completa. Não entendi. Pode ser que fosse a minha conexão mesmo. A sua tá ótima. Tá, eu vou iniciar nossa aula hoje, vou compartilhar minha tela aqui. Se houver alguma dificuldade, se os irmãos não estiverem me ouvindo, por favor, falem para que eu possa tentar ajustar aqui. Tá? Vou apresentar a Jane aqui. Ok, meus irmãos. Bom dia a todos. Bem-vindos a essa nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Dando continuidade ao estudo da Epístola de Tiago, que temos feito há alguns dias já. O tema que foi proposto para nós hoje é exatamente o que está contido no capítulo 4, que é quando nós falamos sobre guerras. Deixa eu só tentar silenciar os outros microfones aqui. Quem tiver algum problema, abre o microfone e me fala, que é para eu poder visualizar, porque eu vou estar na apresentação lá do PowerPoint.
Então, meus irmãos, como foi proposto para hoje, o nosso tema será com as guerras. E aí a gente, quando fala em guerra, a gente sabe que isso é uma situação, é uma realidade na nossa vida, mesmo com os acordos de paz que tentam fazer, mas é uma coisa que temos acompanhado na nossa sociedade desde muito tempo, né? Desde dos primórdios da humanidade, nós já convivemos com conflitos. E não apenas guerras entre nações, mas vamos dar uma olhada aqui num panorama geral do que temos quando falamos em guerras. Nós temos, entre os conflitos que nós podemos destacar, temos no período de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, onde foi investido para esse conflito aproximadamente 340 bilhões de dólares. E, infelizmente, tivemos a perda de aproximadamente 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas, aproximadamente, morreram nesse conflito. Mas as pessoas não aprenderam com esse conflito. Aproximadamente 20 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial, os mesmos atores, praticamente pelos mesmos motivos, deram início à Segunda Guerra Mundial, onde dessa vez o gasto ele praticamente quadruplica para $1 trilhão, e nós temos agora uma perda de 60 milhões de pessoas. Então, mais 60 milhões de pessoas, o dobro da guerra anterior, é perdido nesse outro conflito. Um pouco mais, logo ao término da Segunda Guerra Mundial, inicia-se uma corrida armamentista que tinha como principais atores os Estados Unidos e a União Soviética, que foi denominada de Guerra Fria, mas que de fria ela não tinha muita coisa, porque nós podemos registrar como o maior massacre de cristãos da história. A União Soviética, com a sua ideologia comunista, ela chega a vitimar, através das políticas ateias, entre 12 a 20 milhões de cristãos, com essa ideia do comunismo. E se nós observarmos nossos dias atuais, até hoje, nós temos hoje, no mundo, mais de 40 conflitos ativos, mais de 40 guerras, mais de 40 disputas de interesses ao redor do globo. Se nós formos observar, desde conflitos, o conflito mais antigo, ativo ainda na história, que é a guerra entre Índia e Paquistão, o conflito da Caxemira, nós temos, nesse conflito que já tem mais de 70 anos em atividade, ele, no ano passado, vitimou mais de 200 pessoas nesse conflito. E temos também outras guerras maiores, como nós temos a Guerra Civil do Afeganistão, que no ano passado vitimou mais de 40 mil pessoas. Nós pensamos, quando pensamos em conflito, lembramos da Síria, que tem o conflito lá, mas na Síria foram mais de 10 mil. Na Guerra Civil do Afeganistão foram mais de 40 mil pessoas. Então, infelizmente, essa é uma situação que tem acompanhado a nossa humanidade. É uma situação que, infelizmente, acontece, é real, mas nós não falamos apenas de conflitos entre nações ou entre povos. E aí surge uma pergunta breve: por que tantos conflitos? Por que isso acontece tanto com a humanidade? Por que mesmo tendo evoluído tanto na nossa sociedade, ainda temos tantos conflitos, tantas guerras, tantas brigas entre as pessoas? E a Bíblia nos traz essas respostas. Se nós observarmos o que está escrito em Mateus, quando Jesus Cristo fala aos fariseus, ele dá um motivo disso acontecer. Ele diz que, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, meus irmãos, aqui nós temos um breve motivo para que essas coisas possam acontecer. Nós temos... essas guerras, elas acontecem, elas são uma projeção do que temos dentro do nosso íntimo.
né? O homem tem esses desejos no seu próprio íntimo e isso acaba sendo exteriorizado em forma de conflitos com outras pessoas, com outras nações, com outros povos, porque nós desejamos o nosso próprio prazer às custas de outras pessoas. Da mesma forma como a gente diz que a boca fala do que o coração está cheio, os conflitos que existem no mundo são exatamente o que os corações dos homens estão cheios, estão cheios desses conflitos. Então, vamos observar o que temos escrito no nosso texto base de hoje, que é o texto do capítulo 4 de Tiago, do verso 1 ao verso 12. E o texto ele inicia da seguinte forma: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Então, com base nesse texto, nós vamos entender o que Tiago quer falar quando ele menciona essas guerras. Quando Tiago ele descreve essas guerras, ele fala em 3 guerras que nós enfrentamos. Nos versos 1, 11 e 12, fica bem claro que nós enfrentamos uma guerra contra as pessoas. Nós temos conflitos com outras pessoas que não são pessoas somente fora da nossa igreja, são pessoas que estão no nosso próprio convívio também. Nós vemos também no verso 1, na parte B até o verso 3, que nós temos guerra contra nós mesmos. Nós também enfrentamos conflitos com a nossa própria natureza. E mais um pouco à frente, do verso 4 ao verso 10, nós temos guerra com Deus. Quando nós falamos em guerra contra as pessoas, nós precisamos entender quais são os desejos de Deus para nós. Então, se abrirmos a nossa Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 133, no verso 1, já temos o que Deus tem para nós, que é: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Certamente essa deveria ser a nossa realidade. Vivermos unidos, vivermos em busca de um propósito único, mas infelizmente essa harmonia ela não tem sido vivida na sua plenitude. Muitas vezes nós observamos conflitos. Na própria Bíblia nós podemos encontrar os pastores de Ló entraram em conflito com os pastores de Abraão. A gente vê que Absalão conspirou contra o seu próprio pai para que tomasse-lhe o poder. Os discípulos, entre si, eles mesmos brigavam para saber quem era o maior dentre eles, quem teria mais visibilidade. Então, nós vemos que, mesmo pessoas que estavam muito próximas a Deus, eles ainda deixavam a sua natureza velha falar um pouco mais alto e não viviam de forma plena
essa união entre os irmãos como deve ser feita. E outra coisa que nós podemos observar, que os irmãos também levavam essas contendas a tribunais, como nós podemos observar no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 1 ao 8, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, para a vergonha vos digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Muitas vezes nós temos visto que atitudes que ocorrem dentro da igreja, elas acabam sendo discutidas perante pessoas que não são do meio da igreja, exatamente porque os interesses não conseguem ser unificados. Então, são guerras contra pessoas que nós, infelizmente, temos visto acontecer, e não é raro que isso aconteça. Infelizmente, isso tem se tornado algo costumeiro. Infelizmente. Mas nós vemos também o que Paulo fala à igreja da Galácia, que os crentes eles estavam se mordendo e se devorando. Se nós observarmos o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 15, diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, isso, infelizmente, também é uma coisa que tem acontecido muito. Até tem uma ilustração, uma historinha que o pessoal conta, que existiam dois cristãos que estavam combatendo o inimigo, e numa determinada situação, um olha para o outro e fala: você também está aqui lutando junto comigo, mas você é de qual igreja? Aí um fala: eu sou da igreja A. Aí o outro fala: mas eu sou da igreja B. Aí quando eles percebem, eles estão lutando entre si e não mais contra o inimigo. Porque o inimigo tem a facilidade de vencê-los, porque eles perderam o foco. Eles saíram do objetivo que era comum e passaram a se morder, a se devorar uns aos outros. E aí, mutuamente, eles são destruídos, não só por si, mas como o inimigo tem a maior facilidade de derrubar aliados que não conseguem se entender. Então, isso é uma coisa que é muito grave e que precisa ser corrigido no meio do povo cristão, porque nós temos um objetivo comum. E essa guerra contra as pessoas, ela tem dificultado que esse objetivo comum ele possa ser alcançado. Nós vemos também pessoas que querem fazer o bem, elas têm todo o interesse de fazer o que é bom, mas acabam achando que a outra pessoa está prejudicando o seu trabalho. Que era exatamente o que acontecia com essas irmãs lá em Filipos, quando diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E aí, Paulo fala para Evódia e Sintique, que elas pede a elas que elas pensem concordemente no Senhor. Porque havia naquela situação duas irmãs que eram preciosas à vida da igreja, que trabalhavam com um objetivo santo, mas que num determinado ponto elas entraram em conflito. Elas não estavam mais concordando e as duas eram importantes para a obra, e aqui havia uma solicitação para que elas pensassem de forma concordante, para que não acabassem uma destruindo a outra, como acontecia ou como acontece ainda nos dias atuais, quando pessoas querem fazer algo bom, mas acham que somente elas são capazes de fazer aquilo bom. Elas não veem o esforço de outras pessoas que também trabalham em prol do reino
e que podem ter benefícios, trazer benefícios para a obra. Em Tiago, capítulo 2, poucas aulas anteriores, nos versos de 1 a 9, ele fala que havia guerra também entre classes. Nesse texto ele fica claro que não pode haver no nosso meio, a distinção de pessoas pela classe social que ela tem. Porque uma pessoa ela tem mais bens materiais, ela tem mais atenção do que outras pessoas que têm menos bens materiais. Isso não deve ocorrer porque todos nós somos filhos do único Pai. E todos nós temos apenas um destino. E esperamos que todos vamos para o mesmo destino. Então, nós não podemos fazer essa distinção entre os irmãos apenas pelas posses que esses irmãos têm. Uma coisa que nós precisamos atentar também, que gera muito conflito entre as pessoas, aqui também fala no texto de Tiago, capítulo 5, nos versos de 1 a 6, quando havia conflito entre os empregadores e os empregados, quando os ricos estavam retendo o salário dos ceifeiros. Isso não poderia acontecer, porque gera conflito também entre pessoas. Você tem um direito e a pessoa não quer cumprir o seu direito, isso vai gerar conflito entre as pessoas. O que nós vimos na aula passada, que nós precisamos trabalhar a nossa língua, nós precisamos saber ouvir mais e falar menos e falar corretamente. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, nos versos 19 e 20, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nós precisamos, como já foi dito algumas vezes, ouvir mais. É por isso que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. E que quando nós formos falar alguma coisa, que nós tenhamos filtros, porque nós sabemos que nem tudo que nós falamos vai edificar ou é necessário que seja dito. Muitas vezes nós falamos mais para satisfazer nosso próprio ego do que para resolver uma determinada situação ou para alertar alguém sobre algum perigo. Então, que nós tenhamos sabedoria na hora de falarmos a outros irmãos, porque isso pode gerar guerra entre as pessoas. Tiago, no capítulo 4, que é esse que nós estamos estudando, nos versos 11 e 12, ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, não devemos julgar o nosso irmão por uma determinada atitude. O que podemos fazer é aconselhar um irmão se nós observarmos que uma determinada situação não está correta. Nós temos os procedimentos como isso deve acontecer. A Bíblia também nos ensina como devemos proceder em casos em que nós vemos um erro no meio da nossa comunidade. Mas nós não devemos julgar o irmão se aquele irmão está agindo de forma correta. Só há um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Não cabe a nós dizer se aquele irmão será salvo ou não. E antes de fazermos isso, nós somos convocados por Cristo a fazermos uma reflexão. Em Mateus, capítulo 7, nos versos de 1 a 5, Cristo diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio.
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui a gente Cristo não está dizendo, olha, você não pode falar para o seu irmão que ele está errado. Não é isso que Cristo está nos dizendo nesses versos do capítulo 7 de Mateus. O que Cristo está nos convidando a fazer é uma reflexão da nossa vida. Muitas vezes nós temos a tendência de julgar um irmão por um determinado erro, quando estamos cometendo um erro mais grave ainda. Então, nós precisamos corrigir a nossa vida, estarmos debaixo da graça do Senhor, agindo conforme a sua vontade, para que só assim, depois que tirarmos a trave do nosso olho, é que vamos ter a condição de ver claramente o que está acontecendo com o nosso irmão e ajudar ele. Na verdade, aqui a gente não está... o sentido desse caso aqui não é condenarmos o irmão por um determinado erro. Nós vivemos em comunidade e nós precisamos ajudar uns aos outros. À medida que um órgão do corpo adoece, todo o corpo adoece. Então, se um irmão nosso está com algum problema, nós estamos com um problema. Então, nós não temos aqui a função de condenar, nós temos a função de auxiliar esse irmão a entender que aquilo não é correto e auxiliar aquele irmão no caminho que ele deve trilhar para corrigir aquele erro. Em João, capítulo 17, verso 21, nós vemos aqui que Cristo também fala que a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nós temos uma clara demonstração de que nós precisamos viver unidos, porque através da nossa união, o mundo vai crer no que nós estamos falando. Não é raro encontrarmos escândalos dentro da igreja, irmãos em conflito dentro da igreja, e não se enganem, meus irmãos, não são apenas os membros do nosso corpo que observam isso. Quem está fora da igreja também observa isso, também vê o que tem acontecido, também pondera tudo o que tem acontecido, e isso acaba testemunhando contra o nosso proceder. Isso dificulta que o nosso evangelho possa chegar àquelas pessoas, porque elas pensam da seguinte forma: se essas pessoas que vivem o evangelho vivem brigando, por que eu vou me meter nessa briga? Então, o nosso proceder, a forma como nós tratamos as nossas guerras contra as pessoas, também vão testemunhar contra o evangelho que nós estamos falando. Então, precisamos ter muito cuidado no trabalhar dessas questões. E quando nós falamos no início do capítulo 4 de Tiago, nós falamos que nós estamos em guerra, e isso é uma situação que, infelizmente, acontece. E Tiago aborda aqui nesse texto 3 coisas. Os cristãos estão em guerra. Primeira coisa que ele vai abordar é que isso é um fato. Isso não é uma suposição. Isso não é algo que a gente está aconselhando para que não ocorra. Isso acontece. Isso acontecia na antiguidade, isso acontecia na igreja desde os seus primórdios, isso acontece entre as denominações, isso acontece dentro da igreja de Cristo, e por que não dizer que isso pode acontecer na nossa igreja também? Nós precisamos atentar quanto a isso aqui, porque essa guerra ela representa um contínuo estado de hostilidade e antagonismo. Não é raro encontrarmos pessoas que são cristãs, que conhecem o evangelho, mas que elas têm dificuldades com outras pessoas. Isso precisa ser trabalhado. Isso é um fato real que acontece, inclusive na nossa igreja, e que ele precisa ser trabalhado. E para que isso aconteça, para que essa guerra aconteça, tem uma causa.
que são os prazeres que militam na carne. Tiago diz que os nossos desejos são como um campo armado pronto para guerrear. A nossa natureza, a nossa velha natureza, ela tem essa tendência. Uma coisa até que me falaram, que eu achei até interessante, quando você vê uma foto com um grupo de pessoas em que você está inserido, quem é a primeira pessoa que você procura na foto? É você mesmo. Nós sempre observamos os nossos ideais em primeiro lugar. E isso não pode acontecer. Essa vontade da carne que gera essa guerra entre os cristãos. E existe uma prática, a cobiça. Foi a cobiça que gerou o pecado original. É a cobiça que gera grande parte dos pecados. E é contra isso que nós precisamos lutar. E aí entramos na guerra contra nós mesmos. Nós partimos da guerra contra as pessoas, entendemos que nós temos conflitos com outras pessoas, mas agora nós vamos falar de uma guerra que acontece mais próximo, que é nós contra nós mesmos. E a fonte dessa guerra, ela está dentro do nosso próprio coração. Se nós observarmos o capítulo 3 de Tiago, nos versos 14 e 16, diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. São esses sentimentos que nós precisamos retirar do nosso coração, porque se isso é como uma erva daninha, se nós deixarmos isso lá por pouco tempo que seja, quando nós voltarmos a observar, já vai estar o terreno completamente tomado por aquilo. Nós precisamos retirar diariamente, como um jardineiro que cuida do seu jardim. A cada dia ele tem que ir lá verificar se está tudo correto. É isso que nós precisamos fazer com o nosso coração. Cada sentimento faccioso, cada amargura que nós deixamos plantado no nosso coração, ele vai gerar mais amargura, mais sentimento faccioso, e isso vai crescer, e juntamente com isso vai trazer confusão e toda espécie de coisas ruins. É aí onde se inicia a guerra contra nós mesmos. Se nós observarmos que está escrito em Gênesis capítulo 10, nos versos 10 a 13, temos aqui uma história que fala sobre Abraão. Abraão, nessa situação, havia fome na terra, ele precisou ir para o Egito, e ele tinha uma mulher, a mulher dele era muito bonita, Sarai era uma mulher muito bonita, e ele soube que se ele entrasse no Egito e vissem a mulher dele, iriam querer a mulher dele. E sabendo que ele era o seu esposo, iriam matá-lo. Então, para que ele não pudesse morrer, o que é que ele fez? Ele mentiu. Então, ele satisfez um desejo do seu coração para se proteger, mas ele fez algo que não era correto. Mais à frente, se nós prosseguirmos nesse texto até o capítulo 20, nós vamos ver que o próprio Egito foi assolado por pragas por causa dessa mentira de Abraão. Então, o mal sobreveio não somente sobre ele, mas sobre ele e sobre aqueles que estavam próximos a ele. Então, quando nós temos essas guerras contra nós mesmos, os prejudicados não somos somente nós. Aqueles que estão próximos a nós também são prejudicados. Então, isso é muito importante que nós possamos resolver essas guerras no nosso interior. Em Josué, capítulo 7, no verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá. Sim. Agora foi. No capítulo 10 de Marcos, dos versos 35 ao 38 lá, nós vemos uma guerra que acontecia entre
os próprios discípulos, aqueles que viviam juntamente com Cristo diariamente, e subiu ao coração deles desejos egoístas que Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram primos de Cristo, achavam que, pelo fato de terem um grau de parentesco com ele, poderiam ter posições de destaque. Então disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. E realmente, essa é uma situação que acontece muito no meio cristão. Nós não sabemos o que vamos pedir. E isso nos leva a ações erradas e nos leva a orações erradas. As nossas orações, quando elas são erradas, toda a nossa vida ela vai estar errada e o nosso desejo não será atendido. Como observamos no que está escrito no capítulo 4 de Tiago, nos versos 2 e 3, que diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, essas orações, elas deixam de ser atendidas e nós deixamos de observar que estamos desejando algo não para o crescimento do reino, não algo que vai trazer crescimento à nossa vida espiritual, mas sim algo que queremos apenas para esbanjar, queremos apenas nos sobressair sobre os demais. Isso é uma guerra que nós precisamos trabalhar internamente. É uma guerra que nós precisamos tratar diariamente. E se a guerra do lado de dentro, também haverá guerra do lado de fora. E essa guerra do lado de fora, ela pode extrapolar essa relação horizontal, que é a relação entre nós e os irmãos, e chegar a uma relação vertical, que é a nossa relação com Deus. Quando nós entramos em guerra com Deus, que é o terceiro tópico da nossa aula de hoje, e nós sabemos que a raiz de toda guerra é a rebelião contra Deus. Quando nós estamos em guerra com os irmãos, com outras pessoas, é porque nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Quando nós estamos em guerra com a nossa própria carne, com a nossa própria natureza, é porque nós não estamos seguindo a vontade de Deus. Então, tudo isso vai gerar guerra e tudo isso é motivado pela rebelião contra Deus. E quando falamos em guerra contra Deus, como é que um crente pode estar em guerra contra Deus? Como é que alguém que conhece o Evangelho, que segue as Escrituras, pode estar em guerra contra Deus? O crente ele vai estar em guerra contra Deus quando ele se aproxima do inimigo de Deus. Quando ele deixa que o inimigo de Deus ele possa se achegar às suas ações, quando ele faz amizade com esses inimigos de Deus. E quem são esses inimigos de Deus que nós podemos observar? Tiago ele cita 3 inimigos que nós podemos relacionar. Nós podemos ter amizade com eles. 2 desses inimigos, eles estão fora de nós, e um desses inimigos, ele está dentro de nós. O primeiro inimigo que nós observamos nesse capítulo 4 é o mundo. O mundo é inimigo de Deus, e nós precisamos nos afastar dessas práticas mundanas. Quando a gente fala o mundo, não é vamos ser alienados porque o mundo, o planeta Terra, não é isso. São as práticas, os pensamentos que essa sociedade que não está próxima a Deus pode ter, e isso vai nos afastar de Deus, porque isso é inimigo de Deus. Outra coisa que é inimiga de Deus é a nossa carne. O mundo é um inimigo externo, a carne é um inimigo interno nosso. A nossa vontade, a nossa velha natureza, nosso desejo de fazer o que é errado. Nós nascemos com isso. Nós não adquirimos esse mal, nós nascemos maus.
E nós precisamos que Cristo nos auxilie, que o Espírito Santo nos conduza na correção desses erros diariamente. E o terceiro inimigo de Deus, que o homem também se aproxima dele, é o diabo. Se nós observarmos os versos 6 e 7 desse capítulo, o diabo ele também milita contra o homem e milita contra Deus, e muitas vezes o homem se associa ao diabo sem perceber. Sem perceber, ele está fazendo coisas que o diabo está dando a ele a oportunidade de fazer, e isso não agrada a Deus. E isso vai gerar rebelião contra Deus, que posteriormente vai virar uma guerra. Quando nós falamos do mundo, né, quando como eu falei para vocês, a gente está falando do mundo como uma sociedade humana, com seus valores, os princípios, a filosofia que essa sociedade possui, que vive afastada de Deus. É um sistema que rege essa sociedade, que ela vai de encontro aos princípios e valores de Deus. Por exemplo, se o mundo valoriza a riqueza, começamos a valorizar a riqueza também. Muitas pessoas querem ser ricos, tem pessoas que querem ganhar o mundo e não se importam se vão perder ou não a sua alma. Então, nós precisamos valorizar o que realmente tem valor, e não as coisas que o mundo diz que tem valor. Porque nós temos a tendência de assimilar esses valores e acreditarmos que aquilo ali é uma verdade absoluta. O crente ele vai se tornando amigo do mundo de uma forma gradativa, não é algo que acontece da noite para o dia. Se nós observarmos, primeiro ele se torna amigo do mundo, como tem em Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, primeiro, o homem se torna amigo do mundo. Ele começa a flertar com as coisas que o mundo tem a oferecer. Depois, ele passa a ser contaminado pelo mundo. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós precisamos estar incontaminados do mundo. Nós não podemos nos contaminar com o que o mundo tem a nos oferecer. Depois que você se torna amigo e se contamina com o mundo, passa a acontecer o pior passo, que é quando você ama o mundo, você gosta daquilo que o mundo está lhe dando, você não quer largar aquilo porque aquilo lhe traz um prazer temporário e momentâneo, mas que para você está sendo suficiente, que é exatamente o que está escrito na carta de 1 João, capítulo 2, nos versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, se nós não quisermos passar juntamente com o mundo, nós precisamos nos afastar dessas práticas, nós precisamos nos afastar dessas concupiscências da carne, dos olhos, a soberba que está intrinsecamente relacionada com a vida do mundo. Então, nós precisamos nos afastar de tudo isso para que nós possamos permanecer com Deus, juntamente com a sua vontade. Porque, se nós não nos afastarmos do mundo, vai acontecer o que acontece, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32, que diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, nós precisamos aceitar a disciplina do Senhor, para que nós não sejamos perdidos por completo, juntamente com o mundo. Nós podemos mostrar aqui que a amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Nós somos... o crente está casado com Cristo, nós temos uma relação com Cristo, e nós flertamos com o mundo que é inimigo de Cristo.
e é inimigo de Deus. E ser amigo de Deus, e ser amigo do mundo, constitui ser inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher de que lado nós vamos jogar. Não dá para ser de dia amigo do mundo, de noite amigo de Deus, ou então amigo do mundo durante a semana, no final de semana amigo de Deus. Isso não procede. A vida, ela tem que ser íntegra e ela tem que ter um posicionamento. Nós precisamos ou estar com o mundo ou estar com Deus. E é melhor estar com Deus. Outro inimigo, até coloquei aqui um homenzinho das cavernas, para representar a nossa velha natureza, o velho homem, que é a nossa carne. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versos 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é difícil, não é fácil, é complicado você lutar contra o que você é uma luta contra você mesmo. A carne, a nossa velha natureza, é um inimigo que ele precisa ser derrotado diariamente. Se nós não derrotarmos esse inimigo diariamente, nós vamos perder a batalha. E essa luta, essa vitória diária, ela só pode ser obtida se nós tivermos um auxílio, porque não é fácil lutarmos contra nós mesmos, então é necessário que o homem ele tenha uma vida em que ele tenha oração, que ele esteja próximo a Deus, que ele conheça as Escrituras, que ele esteja em comunhão com Deus, para que só assim ele consiga vencer a sua própria natureza. E há paixões que nos colocam em guerra contra Deus. E nós devemos fugir dessas paixões, fugir desses nossos interesses. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aqui, nesse caso, fugir não é uma forma vergonhosa. Nós não precisamos ter vergonha de fugirmos de algo. Muitas vezes a gente pensa assim, não, vou resistir à tentação. Não, peraí, nós precisamos fugir da tentação, nós precisamos nos afastar da aparência do mal, porque a nossa natureza ela vai querer fazer parte daquilo ali. Então, da tentação, da impureza, do que não parece bom, a aparência do mal, nós precisamos fugir daquilo ali. Resistir, nós precisamos resistir a outro personagem que nós vamos ver daqui a pouco. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, nós precisamos realmente fugir dessas paixões que temos, e aqui se coloca bem frisado as paixões da mocidade, porque nessa fase da mocidade, o homem ele deseja conhecer muitas coisas, muitas novidades, e tudo isso são as coisas que o mundo oferece. São festas, são bebidas, são várias outras coisas, vários prazeres, várias paixões que o homem ele precisa lutar contra essa natureza. Porque essa natureza ela vai de encontro à vontade de Deus. E nós precisamos observar o que está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 30, que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então é importante que nós não entristeçamos o Espírito que habita em nós. Por isso que, se nós tivermos o Espírito e estivermos deixados as paixões da mocidade, as paixões da carne, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, porque ele está em nós. E o terceiro personagem que nós precisamos combater, o terceiro inimigo de Deus, é o diabo.
está escrito em Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, diz: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ao diabo nós precisamos resistir às investidas dele, às investidas do inimigo, nós precisamos resistir, porque ele vai colocar no nosso caminho oportunidades para que nós deixemos o caminho de Deus e passemos a segui-lo, fazendo aquilo que agrada a ele e entristece o Espírito Santo, e entristece o coração de Deus. Então, a ele nós precisamos resistir. Às tentações, nós precisamos fugir. E à medida que nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Porque temos um Espírito Santo que habita em nós e que nos mostra o caminho correto a seguir. E isso que nos dá forças para resistir ao diabo. E precisamos seguir o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, que diz que nós não sejamos neófitos, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Neófito, nesse caso aqui, é aquele novo na fé. Mas aqui a gente não pode achar que neófito é somente aquela pessoa recém-convertida que acabou de conhecer o Evangelho. Podemos ter neófitos com 50 anos de igreja. Podemos ter neófitos, pessoas que morreram neófitas. Podemos ter pessoas que até ocuparam cargos importantes na igreja, mas que são neófitos, porque eles observam a vida de uma forma sem profundidade, não tem aproximação com Deus que o Espírito Santo possa lhe revelar toda a grandeza do que é o reino de Deus, mas ele quer se apegar às coisas mundanas. Esse é um neófito também, não só aqueles que acabaram de conhecer o Evangelho. E então a gente cai na seguinte pergunta: como nós podemos vencer esses três inimigos? Primeiro, nós temos uma guerra. Nós vimos que essa guerra ela é contra pessoas, contra nós mesmos, contra Deus. E essa guerra contra Deus é por causa de três objetos, três personagens que podemos elencar, que esses personagens são o mundo, a carne e o diabo. E aí surge a pergunta: como que eu vou vencer esses inimigos e como é que eu vou virar o jogo? Como é que eu vou ganhar essa guerra? Como é que eu vou fazer? Melhor do que ganhar uma guerra é não deixar que ela aconteça. Então, para que isso possa acontecer, para que nós possamos vencer os três inimigos, a primeira coisa que precisamos fazer é nos submetermos a Deus. Como está escrito no verso 7 do capítulo 4 de Tiago. Deus ele está incansavelmente ao nosso lado. Ele vai sempre nos dar a graça suficiente para que nós possamos vencer, para que nós possamos lutar. E uma coisa que eu achei interessante nesse termo é que esse termo submeter-se eu não sabia, que é um termo militar, que significa ficar no seu próprio posto, que ponha-se no seu lugar. Quando um soldado quer se colocar no lugar de um general, ele tem grandes problemas, porque um general tem um conhecimento que um soldado não tem. E aí, se um soldado tenta fazer o que um general faz, ele vai acabar errando em algum ponto. Então, nós sabemos qual é o nosso lugar e nós precisamos nos submeter ao nosso general. E aí, esse general vai nos dar ordens que precisam ser seguidas. Muitas vezes, o soldado não entende as ordens que o general dá, mas o general sabe o que está fazendo. Então, nós precisamos nos submeter a Deus. Segundo ponto, nós precisamos resistir ao diabo. O diabo, nós não precisamos ter medo dele. Nós não precisamos fugir do diabo. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos saber que quem luta conosco tem mais força do que o diabo. E ele vai fugir de nós se nós resistirmos a ele. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. O terceiro ponto que nós podemos observar é como nós podemos vencer esses inimigos, é mantendo-nos perto de Deus. Quanto mais perto de Deus nós ficamos,
mais parecidos com Jesus nós tendemos a nos tornar, e isso faz com que essa comunhão que temos com Deus nos faça mais fortes para vencermos esses inimigos. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele vai também se achegar a nós. É uma via de mão dupla. Então, nós não podemos ter comunhão com Deus e com o mundo e com o pecado ao mesmo tempo. Nós precisamos nos achegar a Deus, Ele se chegará a nós, e assim nós vamos vencer diariamente esses inimigos. E por fim, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos deixar a soberba do nosso coração. Nós precisamos deixar toda a altivez do nosso coração. Nós precisamos nos colocar em posição humilde diante de Deus, porque Ele sabe da nossa vida. Ele conhece o nosso pecado. Ele sabe a forma como temos nos portado. E somente nós reconhecendo que somos falhos, reconhecendo a nossa pequenez, é que nós vamos poder vencer esse inimigo. Tiago, ele nos exorta a enfrentarmos seriamente nosso pecado. E sabemos que a porta da exaltação é a humilhação diante de Deus. E Deus, como está escrito no Salmo 51, verso 17, Ele não vai desprezar um coração quebrantado. Então, esse é o caminho, irmãos, que nós precisamos trilhar para que nós possamos acabar com essas guerras. São guerras que não agradam a Deus, são guerras que não testemunham do Evangelho, pelo contrário, elas atrapalham que o Evangelho possa ser compreendido na sua plenitude, faz com que pessoas fora da nossa comunidade, fora da nossa fé, se aproximem de Deus, porque elas veem na nossa vida um reflexo do que esses inimigos de Deus têm feito. E nós precisamos trabalhar diariamente para que essas lutas, essas guerras, elas cessem, para que essa guerra contra as pessoas possa acabar, para que nós não estejamos em luta com o nosso irmão, porque esse nosso irmão, ele tem o mesmo objetivo que nós, ele também quer fazer com que a palavra do Senhor seja conhecida. Nós temos um inimigo em comum e precisamos entender isso. Precisamos entender que o inimigo não é o nosso irmão, o inimigo é o mundo, a carne e o diabo. E esse inimigo é comum a todas as denominações genuinamente cristãs. Então, não precisamos ter guerra entre as igrejas, dentro das igrejas, entre os irmãos. Nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender que a guerra que temos contra nós, ela tem que ser vencida diariamente. Nós precisamos combater a nossa própria carne, a nossa vontade, os nossos interesses, porque isso vai acabar extrapolando da nossa vida para contaminar outras pessoas que estão próximas a nós. Nós precisamos entender que não devemos entrar em guerra com Deus. Não podemos nos associar com inimigos de Deus. Senão nós estaremos lutando contra Deus também. Então, nós precisamos examinar a nossa vida diariamente para que assim nós possamos cessar com essas guerras. Essas guerras que parecem que só acontecem entre nações, mas na verdade essas guerras começam no coração de um homem só. E do coração desse homem contamina outro, que contamina outro, e daqui a pouco é uma nação contra outra nação, até chegar ao absurdo que nós vimos por 2 vezes o mundo inteiro se degladiando. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos tratar o nosso coração. É no nosso coração que se iniciam essas guerras. Então, meus irmãos, agradeço por estar essa manhã trazendo esse tema para os irmãos, um tema bastante relevante. Espero que o Senhor possa ter abençoado essa aula nessa manhã, que nós possamos compreender o que Ele nos quis ensinar e que, além de compreendermos o que o Senhor nos ensinou, nós possamos colocar em prática, nós possamos entender que precisamos fazer algo para que essas guerras não aconteçam. Não vamos esperar que
apenas líderes mundiais evitem guerras, vamos evitar as nossas guerras internas primeiro, porque se nós conseguirmos contê-las, já é um primeiro passo para que outros conflitos não aconteçam. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus pela aula dessa manhã. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por estarmos juntos, mesmo em isolamento social, Pai, mas estamos desejosos de conhecer a Tua palavra, de aprender mais dos Teus ensinos, Deus, e te pedimos, ó Pai, que nos dê forças, que nos auxilie nessa árdua missão que é vencermos as nossas vontades, que nós possamos compreender, ó Deus, que temos objetivos comuns, que temos um alvo a ser atingido, e que nós cessemos com essas guerras, ó Deus. Abençoa os irmãos da nossa igreja, abençoa aqueles que estiveram juntamente conosco nessa aula agora pela manhã, que esses irmãos tenham sido abençoados por essa aula, e que os irmãos que porventura venham a assistir essa aula depois também possam ser abençoados, ó Pai. Assim que eu te peço, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, louvamos ao Senhor pela aula dessa manhã. Com certeza, fomos muito edificados com essa mensagem e temos muito a colocar em prática. De fato, como temos dito, a carta de Tiago é extremamente prática e nós temos que orar ao Senhor para que consigamos colocar na nossa vida esses ensinamentos tão preciosos que temos ouvido todas as manhãs. Eu acho que os irmãos, assim como eu, têm sido muito edificados, assim como fomos mais uma vez nessa manhã. Fica o desafio aí, reverendo Aguinaldo, para você. Semana passada você criou o projeto de mandar áudios, palavras que abençoam, com base na aula da semana passada. Então, essa semana você vai ter que pensar alguma coisa aí, como combater as guerras, vencer os inimigos, para a gente colocar em prática essa aula aí durante a semana. Queridos, vou passar a palavra então para o reverendo Aguinaldo, para que ele possa fazer o encerramento. E aí, então, a gente se preparar para o culto noturno. Que o Senhor abençoe cada irmão. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Berg, pela cooperação, pelo trabalho. Deus continue abençoando a sua vida, derramando muita graça aí no seu ministério, especialmente como presbítero em disponibilidade. E já comecei, Daniel, inclusive já tinha preparado alguma coisa que eu acho que encaixa sobre isso, porque o projeto da próxima semana que eu tinha montado aqui era conhecendo um pouco mais do meu irmão. Que cada um de nós possa dizer um pouco da gente. Então eu coloquei algumas perguntas e as pessoas vão se mostrando. Uma das maneiras de evitar a guerra é você conhecendo as opiniões, os traços do irmão. Acho que isso vai ajudar. Mas eu quero lembrar, hoje à noite nós teremos o culto da família. A gente tinha combinado de fazer sempre a cada 2 meses, no segundo domingo, e hoje o Ministério com Família vai estar participando, mesmo que algumas pessoas, conforme o Romulo falou, hoje pela manhã vão estar fora, vão estar viajando, mas a gente vai ter um momento especial, um momento de graça, de abençoar as famílias, e você, que é família da IPM, se envolva, participe com a gente, esteja presente, tanto aqui no Jitsi como no YouTube. A gente espera que seja um momento gracioso, de bênção, de adoração e de comunhão com as famílias. Então, se preparem em oração para que a gente tenha um bom trabalho nessa noite oferecido ao Senhor. E também estamos já quase definindo os detalhes relacionados ao retorno e logo, logo estaremos informando a igreja qual foi a decisão tomada quanto ao momento de retorno para as reuniões presenciais, ok? Então, que Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom tê-los aqui nessa manhã. Daniel, você pede para desligar aí a gravação.